Fala galera, nesse vídeo vamos falar sobre as 10 cidades mais populosas do Brasil e trazer muitas curiosidades sobre elas. E agora, roda a vinheta. Conforme o IBGE 2023, o Brasil possui 203 milhões de habitantes, divididos em 5.570 cidades. Desse número, 41 são consideradas cidades grandes, que possuem mais de 500 mil habitantes. Antes de iniciar nossa lista, se inscreva em nosso canal. Curta e deixe nos comentários sua sugestão para próximos vídeos. Confira agora, as 10 cidades mais populosas do Brasil. Em 10º lugar, Goiânia. A capital de Goiás conta com 1.437.237 pessoas. Fundada em 1933, Goiânia é a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste. É uma cidade que combina história, arquitetura modernista, cultura sertaneja, natureza exuberante e uma economia em crescimento. Sua trajetória única e características distintas a tornam um local interessante para visitar e viver. Goiânia foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Foi fundada em 1933, com o objetivo de substituir a antiga capital do estado, a cidade de Goiás, que não tinha espaço para expansão. A construção de Goiânia foi um projeto ousado, liderado pelo então governador Pedro Ludovico Teixeira. A Avenida Goiás, uma das principais vias da cidade, é um exemplo notável de arquitetura moderna. A cidade é um importante polo da música sertaneja e abriga festivais, casas de shows e eventos que celebram essa cultura. Goiânia está localizada no bioma do Cerrado e é cercada por áreas verdes e parques naturais. O Parque Vaca Brava e o Parque Flamboyant são alguns dos espaços onde os moradores podem desfrutar da natureza. Na gastronomia, pratos típicos goianos, como o empadão goiano e o pequi, são destaques na culinária local. Em 9º lugar, Recife. A capital de Pernambuco conta com 1.488.920 pessoas. Recife é a capital estadual mais antiga do Brasil, fundada em 1537. É uma cidade que celebra sua rica herança cultural, possui uma relação única com a água, é um centro artístico e de inovação, e oferece uma mistura fascinante de praias, gastronomia e tradições festivas. Seu passado e presente se entrelaçam para criar uma cidade cheia de vida e diversidade. Recife é muitas vezes chamada de Veneza brasileira devido aos rios, pontes e ilhas que atravessam a cidade. A arquitetura e o planejamento urbano foram influenciados por essa relação com a água. O Recife Antigo é o centro histórico da cidade, com edifícios coloniais, igrejas seculares e ruas de paralelepípedos. O Marco Zero, localizado nessa região, é um ponto de referência importante e um ponto de partida para explorar a cidade. A cultura e a arte são muito fortes na capital de Pernambuco. A cidade abriga diversos museus, galerias de arte e centros culturais que celebram a história e a criatividade pernambucana. Além de ser berço de dois estilos musicais importantes como o frevo e o maracatu. Os blocos de carnaval de Recife também fazem muito sucesso, em especial o Galo da Madrugada, um dos maiores blocos de carnaval do mundo. Para encerrar sobre Recife, não podia deixar de citar as belas praias que a cidade possui ao longo de sua costa, como Boa Viagem, que é considerada uma das mais lindas do mundo. A cidade ainda é um polo de educação e tecnologia. Em 8º lugar, Curitiba. A capital do Paraná conta com 1.773.733 pessoas. Fundada em 1963, Curitiba possui a menor taxa de analfabetismo e a melhor qualidade no ensino básico entre as capitais. Curitiba é uma cidade que se destaca por sua qualidade de vida, planejamento urbano inovador, cultura vibrante e compromisso com a sustentabilidade. Suas características únicas a tornam um destino interessante para moradores e visitantes que desejam explorar uma cidade equilibrada entre o moderno e o tradicional. O sistema de transporte público eficiente, ciclovias e espaços verdes bem distribuídos são exemplos do compromisso da cidade com o desenvolvimento sustentável. A cidade possui uma grande quantidade de áreas verdes, com mais de 30 parques e bosques. O Jardim Botânico, com sua estufa de vidro em estilo Arte Nouveau, é um ícone da cidade. Na parte cultural,
Curitiba é uma cidade rica em teatros, museus e eventos culturais ao longo do ano. O teatro ao ar livre em estrutura tubular, ópera de arame, é um destaque arquitetônico da cidade. Na gastronomia, o tradicional barreado, prato típico do litoral paranaense, é uma iguaria da cidade. No clima, sabia que Curitiba é considerada a capital mais fria do país? No inverno as temperaturas chegam muitas vezes a 0 graus. Em sétimo lugar, Manaus. A capital do Amazonas conta com 2.063.547 pessoas. Manaus é uma cidade que une a exuberância da natureza amazônica com a história da Era da Borracha, criando uma atmosfera cultural rica e única. Sua localização geográfica e seu papel como porta de entrada para a Amazônia tornam-no uma cidade de destaque no cenário nacional e internacional. Durante o século XIX, Manaus foi um dos principais centros da economia mundial devido à extração da borracha. Esse período de prosperidade deixou uma marca arquitetônica e histórica na cidade. Um dos fenômenos naturais mais marcantes da localidade ocorre próximo a Manaus, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões, que correm lado a lado sem se misturar devido às diferentes temperaturas, velocidades e densidades das águas. Ainda falando sobre pontos turísticos, o Teatro Amazonas é um ícone cultural e arquitetônico da cidade. O teatro é famoso por sua beleza e grandiosidade, e abriga eventos artísticos e musicais. Já o Mercado Municipal Adolfo Lisboa é um lugar onde a diversidade cultural e a riqueza da região se refletem. É ideal para comprar produtos regionais, como frutas exóticas e artesanato. Vale lembrar que Manaus é uma porta de entrada para a incrível biodiversidade da Amazônia. A região abriga uma rica variedade de fauna e flora, proporcionando oportunidades para ecoturismo e observação da natureza. Para encerrar, não poderia deixar de citar que na década de 60 foi criada a Zona Franca de Manaus, onde várias fábricas foram instaladas e fez crescer muito a economia em todo o estado do Amazonas. Em sexto lugar, Belo Horizonte. A capital de Minas Gerais conta com 2.315.560 pessoas. Belo Horizonte é uma cidade que une planejamento urbano, cultura, gastronomia e diversidade arquitetônica de maneira harmoniosa. Seu estilo de vida tranquilo, mas cheio de vida, atrai tanto moradores quanto visitantes em busca de uma experiência cultural rica e autêntica. BH, como é carinhosamente chamada, é conhecida como a capital nacional dos botecos, por existirem mais bares per capita do que qualquer outra grande cidade do Brasil. Para se ter ideia, a cada quilômetro quadrado tem em média 28 bares. Belo Horizonte possui um sistema de ruas e avenidas organizado e de fácil orientação. A cidade possui uma arquitetura eclética, com influências do Art Deco e estilos mais modernos. O conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, é um patrimônio mundial da Unesco. Outro destaque de BH é a culinária, que é presente em todo o estado de Minas Gerais. Os tradicionais pão de queijo, feijão tropeiro e tutu à mineira são sabores marcantes da cidade. Um importante marco histórico e cultural de Belo Horizonte é a Praça da Liberdade, que abriga museus, espaços culturais e edifícios históricos, além de eventos e exposições. A capital mineira também é famosa pela música, como o movimento Clube da Esquina, que contou com Milton Nascimento, Lô Borges, Milton Guedes, Flávio Venturini, entre outros. Em quinto lugar, Salvador. A capital da Bahia possui 2.418.005 habitantes. Salvador é uma cidade que mistura tradição e modernidade, com uma rica herança cultural, arquitetura histórica e um ambiente acolhedor. Sua diversidade étnica, vibrante vida cultural e celebrações religiosas fazem dela uma experiência única no Brasil. Para iniciar, vamos falar do Pelourinho, no centro histórico da cidade, que é um patrimônio mundial da Unesco. Suas ruas de paralelepípedos, casarões coloridos e igrejas antigas refletem a herança colonial da cidade. Salvador é um importante centro da cultura afro-brasileira, com influências da religião, música, dança e culinária afrodescendente presentes em toda a cidade. O Carnaval de Salvador é um dos mais famosos e animados do mundo. Os trios elétricos, os blocos e os desfiles atraem multidões de moradores e turistas. Na gastronomia, Salvador é famosa pelo acarajé, iguaria típica da culinária baiana, e também pelo vatapá. Salvador possui belas praias ao longo de sua costa, como o Porto da Barra, Farol da Barra e Praia do Flamengo, que oferecem opções para relaxamento e lazer.
Um dos marcos importantes da cidade é o elevador Lacerda, que conecta a cidade alta à cidade baixa. Do topo, há vistas panorâmicas da Baía de Todos os Santos. Salvador é conhecida por suas festas religiosas, como a Lavagem do Bonfim e a Festa de Iemanjá, que refletem a devoção e a diversidade religiosa da cidade. A religião afro-brasileira candomblé também é uma característica da cidade. Para encerrar, não podíamos deixar de fora a música. Salvador é um berço de estilos musicais como o samba reggae e o axé. Em quarto lugar, Fortaleza. A capital do Ceará possui 2.428.678 habitantes. Fortaleza é uma cidade que combina o encanto das praias com a rica cultura nordestina, culinária saborosa e uma vida noturna vibrante. Com uma população acolhedora e uma atmosfera descontraída, Fortaleza convida moradores e visitantes a desfrutar de suas belezas naturais e sua rica herança cultural. Fortaleza é conhecida por suas belas praias de águas quentes e cristalinas, como a Praia do Futuro, Iracema e Meireles, que atraem tanto moradores quanto turistas. A cidade abriga uma rica cultura nordestina, com festas tradicionais como o São João e o Carnaval, além de apresentações de danças típicas como o forró. O Centro Histórico de Fortaleza preserva belos edifícios e construções antigas, como o Teatro José de Alencar, que refletem a história da cidade. A Feirinha Beira-Mar é um clássico da cidade para encontrar artesanato local, roupas e souvenirs, bem como aproveitar a culinária regional. Por falar em culinária, Fortaleza é um paraíso para os amantes da gastronomia. A culinária é rica em sabores, com pratos como caranguejo, lagosta, tapioca e cajuína. Fortaleza ainda possui uma animada vida noturna, especialmente na Praia de Iracema, com diversos bares, restaurantes e casas de shows. O Parque do Cocó também é um ponto alto da cidade, pois é um dos maiores parques urbanos da América Latina, proporcionando uma área verde e espaços para atividades ao ar livre. Em terceiro lugar, Brasília. A capital federal, que fica no Distrito Federal, possui 2.817.068 habitantes. Criada para ser a capital nacional, Brasília foi inaugurada em 1960, e é uma cidade que reflete a visão arrojada de seus criadores, com seu planejamento urbano único, monumentos imponentes e uma mistura interessante de modernidade e cultura. Sua arquitetura arrojada e espaços urbanos bem organizados a tornam uma parada obrigatória para admiradores da arte, arquitetura e urbanismo. Brasília foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, sendo uma das poucas cidades do mundo construídas a partir de um projeto urbanístico. A cidade é conhecida por seus monumentos importantes, como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a Catedral Metropolitana, que exibem o estilo modernista marcante de Oscar Niemeyer. Brasília foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987, reconhecendo seu valor cultural e arquitetônico. O Lago Paranoá é um importante ponto de lazer, com praias artificiais, esportes náuticos e uma bela paisagem. Devido à natureza cosmopolita de Brasília, a cidade abriga pessoas de todas as partes do Brasil, o que enriquece sua diversidade cultural e gastronômica. Em segundo lugar, Rio de Janeiro. A capital do estado do Rio de Janeiro, que leva o mesmo nome, possui 6.211.423 habitantes. O Rio de Janeiro é uma cidade que combina beleza natural deslumbrante, cultura rica, música vibrante e uma atmosfera única. Seja apreciando a vista do Cristo Redentor, curtindo as praias, mergulhando na cena musical ou explorando a história e a arquitetura da cidade, o Rio oferece uma experiência verdadeiramente marcante. O Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, é um ícone do Rio de Janeiro e do Brasil, oferecendo uma vista panorâmica espetacular da cidade. As praias de Copacabana, Ipanema e Leblon são famosas internacionalmente e atraem turistas e moradores para relaxar, praticar esportes e aproveitar o sol. Outro ponto marcante do Rio de Janeiro é o Carnaval, com seu desfile no Sambódromo, que é conhecido carinhosamente como o maior espetáculo cultural do planeta. Além disso, os blocos de rua atraem milhões de pessoas para o Carnaval carioca. O Rio de Janeiro também é o berço de estilos musicais importantes no Brasil e que possuem fãs ao redor do mundo, como o samba e a bossa nova, que têm uma influência profunda na cultura brasileira. Abençoada com uma topografia única, incluindo morros impressionantes como o Pão de Açúcar e o Morro dos Irmãos, além da Floresta da Tijuca, o Rio possui a maior floresta urbana do mundo.
Os desafios sociais também estão presentes no Rio, como a presença de favelas que contrastam com a riqueza da cidade. A desigualdade social é um aspecto marcante da realidade carioca. O bairro da Lapa é conhecido por seus arcos imponentes, que antigamente serviam como aqueduto. Hoje, a região abriga bares, casas de show e proporciona uma vida noturna agitada à cidade. Em primeiro lugar, São Paulo. A maior cidade do país é São Paulo, com 11.451.245 habitantes. São Paulo é uma metrópole em constante movimento, repleta de oportunidades, cultura e diversidade. Sua cena artística, vida noturna agitada e atmosfera cosmopolita fazem dela um lugar único e pulsante no Brasil e na América Latina. São Paulo é o coração econômico do Brasil, abrigando inúmeras empresas nacionais e internacionais, além de ser um importante centro financeiro. A cidade é um verdadeiro caldeirão cultural, com uma mistura de etnias. São Paulo também é conhecida como um paraíso gastronômico, oferecendo uma incrível variedade de restaurantes que representam diversas cozinhas do mundo. A vida noturna de São Paulo é agitada, com bares, casas noturnas e shows ao vivo que acontecem até altas horas. Um ponto forte de São Paulo também são os parques urbanos, como o Parque Ibirapuera, onde as pessoas podem desfrutar de atividades ao ar livre e eventos culturais. Um ponto negativo da cidade é o trânsito, conhecido por ser intenso e congestionado, refletindo a grande população e o estilo de vida agitado da cidade. São Paulo possui uma arquitetura diversificada, com arranha-céus modernos, prédios históricos e bairros com características específicas. E a cidade abriga uma série de eventos e festivais, como a Parada do Orgulho LGBT+, a Bienal de São Paulo e a São Paulo Fashion Week. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu eu gostei, se inscreva no canal e comente o vídeo. Se você tiver uma dica de top 10 para criarmos, deixe nos comentários e até a próxima. Boa semana!